Então, assim, acho que a questão desse corpo, acho que entra na questão, né, justamente do princípio que a gente tem aprendido aqui, né, que a questão não é mais eu sozinho, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter essa consciência que eu vou me apresentar ao Pai, né? E nesse corpo que está sendo formado, as coisas vão acontecer. Então, já não é mais é, aquilo que eu individualmente sou bom, aquilo que individualmente eu sou capaz, né? Não é esse meu preparo que vai me fazer andar realmente na presença do Pai. Mas eu me dispor nele e deixar que ele realmente faça essa obra tremenda que ele tem feito, né? E a respeito dessa limitação, né, que a gente tem aprendido também, né? Nós somos realmente como uma madeira, né, na árvore, né? Somos, temos natureza que ela é corruptível, né? Então, quer dizer, ela não é eterna por si, né? Ela não é eterna por si, ela está sujeita realmente à corrupção do tempo, né? Como qualquer madeira, por melhor que seja a madeira, madeira de lei, madeira, né? Então, ela sendo bem tratada, ela vai durar anos, décadas e séculos, né? Mas se ela não for tratada, ela vai apodrecer, vai pegar cupim, vai morrer rapidinho, né? Então, nós também, o que o Pai tem falado para nós? Revestivos, né? Do Senhor Jesus. Revestivos dele. Então, o que Ele quer justamente? Que a gente aprendesse esse corpo, né, que ainda é corruptível, para que ele seja revestido, né? Por dentro e por fora, né? Conforme foi na arca, né? Para que esse corpo revestido possa receber essa glória do Pai em nós, né? E é isso que acho que vai fazer a diferença hoje no sistema, né? Então, por isso que eu falo, né, que realmente não é o dinheiro que eu tiver que vai fazer diferença, não é, né? Não é esse dinheiro que vai fazer. Por quê? O mundo não está carente de dinheiro, né? O mundo não está carente de dinheiro. Tem dinheiro no mundo, e tem muito dinheiro. Porque como diz até a própria física, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? Quer dizer, então, se alguém está perdendo dinheiro, alguém está ganhando. É um círculo, né? Assim, vai girando, então não evapora a riqueza da terra, está circulando. Então não falta. O que acontece é que muitas vezes acumula, né, em mãos diferentes, e as transferências é sempre feita, né? Mas isso não está mudando o mundo, nunca mudou e nunca vai mudar. Né? Nunca vai mudar. Temos que crer realmente que o Pai está nos levantando justamente com esse propósito, né? Realmente é a questão dos frutos do Espírito, né? Então, o fruto que ele pede de nós é justamente isso, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? É isso que o mundo está carente, né? Esse amor incondicional, né? De fazer sem esperar nada em troca, dessa fraternidade, da justiça, né? De realmente fazer sem olhar, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem esperar retorno, fazer porque tem que ser feito, fazer porque é o correto fazer, né? E realmente a questão, uma palavrinha que tem me falado muito ainda ultimamente, né? Está naquele texto de Pedro também, né? Ele já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, né? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Interessante se a piedade está, né, junto ali com a vida. A gente tem falado muito a respeito da vida abundante, né, que o Pai tem preparado para nós. É algo tremendo, realmente. Né? Eu vim para ter vida e vida abundante. E realmente é isso que nós temos que almejar. Né? Não é sobreviver. Né? Ele não quer que a gente sobreviva, ele quer que a gente viva. Né? E viva abundantemente, desfrute realmente dele. Né? Ele nos deu domínio sobre todas as coisas. E realmente esse domínio não é para nós sermos, nos trancarmos nisso, né? E fazer como aquele servo que recebeu um talento só disse, né? Não, meu senhor é muito bravo, e eu, né, com medo dele, eu vou enterrar e vou guardar, né? Não, não é isso que ele quer, né? Ele nos deu domínio para que nós que a gente possa reinar e desfrutar, né? Reino e sacerdócio. O que o sacerdote faz? Justamente isso, ser esse intermediário, né, entre Deus e o povo, né? Fazer esse canal, né? Nós temos esses canais do Pai para poder transmitir isso para as pessoas, né? Então, assim, aí acho que aí que entra a piedade, né? A piedade não no sentido assim de ter dó, né? Mas uma pessoa piedosa. Nós nos enxergarmos no outro, né?
Paulo fala muito disso, né? Que buscar a alegria do próximo não a sua mesma, né? O bem do próximo não a nós mesmos. Quer dizer, a minha alegria vai ser quando o meu próximo estiver alegre, né? O meu prazer vai ser quando ele estiver bem. Quer dizer, isso é corpo, né? Como já foi falado em algumas reuniões aqui, né? Que nenhum órgão do corpo trabalha para si próprio, né? Cada órgão trabalha para o corpo. Então, eu faço meu papel para o corpo e depois, em troca, realmente o corpo também me alimenta, o corpo me traz o suprimento que eu necessito, né? De cada parte, né? Essa simbiose, né? Que o Pai tem feito por nós. Então, assim, eu creio que se o Pai não nos permitiu ainda entrar nesse nível, é porque alguma coisa ainda falta a gente aprender, né? Então, assim, eu tenho falado muito por isso, né? Que o Espírito Santo nos dê esse discernimento, né? Se tudo já foi dado, se a obra já está feita, né? Se tudo que tinha que ser feito, o Pai já fez, tudo que Cristo tinha que fazer, e Cristo já fez, se o Espírito Santo já está aqui para nos mostrar tudo isso, para nos fazer lembrar de todas as coisas, né? Então, o que que falta, né? O que que falta para entrarmos nesse novo nível que o Pai tem preparado para nós? Então, se não é dinheiro, né? Se não é isso, né? O que que é, né? Como nós vamos adentrar, como nós vamos tomar posse, né? Desse algo mais, dessa bênção, né, que o Pai tem preparado, tá? Eu confesso que eu tenho orado muito nesse sentido, né? E eu sei também que não vai ser sozinho, né? Não vai ser sozinho. Mas a questão também da maturidade, né, que está falando, né? Então não basta ser filho, tem que ser filho maduro, né? Tem que ser filho maduro. Então, assim, que o Espírito Santo de Cristo nos dê esse discernimento, né? Então, se há em mim ainda alguma imaturidade, se há ainda algum sentimento egoísta, de egoísmo, né? Que não tem me feito pensar no próximo como eu deveria, né? Porque quando ele fala do amor que ele fala, né? Que nós devemos amar como Cristo amou a igreja, né? A ponto de dar sua vida por ela, né? Então ele fala em relação à mulher, mas eu creio que Cristo fez isso por todos, né? Então quando ele fala a respeito desse amor de nós, mas tem que ser nesse nível, né? Então a minha preocupação não tem que ser o meu sucesso, não tem que ser a minha prosperidade, mas a prosperidade do corpo, né? Então, assim, até que ponto eu tenho, talvez, sido egoísta, tenho pensado, né, em mim, na minha família somente, né? Não tenho conseguido enxergar essa grandiosidade que é esse corpo, né? Até que ponto que eu ainda, sei lá, ainda quero um status, né, em relação a um posicionamento, até que ponto que eu estou tendo eu tenho uma maturidade perfeita, né, em Cristo para ter esse poder, né? Para ter esse poder, né? Como diz, né, o mundo diz, né, eu já não enxergo dessa maneira, né? Que o poder corrompe, né? Então, a um ponto eu achei que sim, mas hoje eu vejo que não, né? Então, o poder é apenas externo que está no seu coração, né? Apenas externo que está no seu coração. Porque se o poder corrompesse, Deus seria, ou o Espírito Santo seria corrompido, né? Porque o Espírito Santo, Deus não tem dado espírito do mundo, mas espírito de poder, amor e moderação, né? Espírito de poder. Mas para isso eu tenho que ter o coração puro, né? Então ele vai só externar meu coração. Se o meu coração for puro, né, o poder vai trazer pureza, né? Não vai trazer algo que é ruim. É como o filósofo já disse, né, que a gente derruba aquilo o que está dentro da nossa taça. Né? Então, se eu estou carregando uma taça de café e derrubo o café, por que eu derrubei café? Porque está aqui dentro, né? Então, eu vou derrubar aquilo que está dentro de mim. Eu não vou derrubar algo que não está dentro de mim. Eu não vou externar algo que não esteja dentro de mim. Então, assim, é isso que eu, né, eu confesso para vocês que eu tenho orado, né? O que Davi fazia também, né? Pai, sonde-me, vê se há em mim algum caminho mau. Pai, você tem alguma coisa ainda que eu não estou chegando. Você tem algo ainda que está me impedindo de andar, né? Nisso, nessas promessas tremendas que eu tenho falado. Que venha a luz, né? A começar por mim, né? A começar por mim. Transforma e opera e dá esse entendimento, dá esse discernimento. Eu não quero pecar também por omissão, né? Não quero pecar por omissão. Eu não quero ficar esperando as coisas acontecerem, né? Vamos ver, na hora certa Deus vai mostrar, né? Então, assim, eu não quero ficar esperando, né? Alguém tomar iniciativa, alguém vai fazer alguma coisa, aí eu vou enxergar e vou entrar. Não. Aí eu quero entrar nesse nível que já está preparado. Eu sei que o tempo de Deus é o tempo de nós enxergarmos, né? É o tempo de nós entrarmos nisso. É o tempo de nós
nos conscientizarmos dessa palavra. Está vindo muito forte o que vai ter falado, está muito forte. Nós somos um com Cristo, né? Você pega outro texto lá, né? Você pega o primeiro salmo, né? Acho que é Salmo 24, fala, né? Tu é a terra e tudo que ela contém, o mundo e todos que nela habitam. Então, tudo é do Pai. Ele tem o controle, ele tem o comando de todas as coisas. Ele tem o comando de todas as coisas. Eu estava vendo um texto essa semana, né? Que Israel era sempre assim, né? O rei era bom, o povo prosperava. Né? O rei se afastava do pai, todos, né, sofriam. Né? Teve um momento lá que estavam bem, mas aí entrou um rei, eu sou muito bom de memória, de guardar, mas esse rei acabou se afastando, né, de Deus, né? O que Deus fez? Ele fortificou os amalequitas, né? Ele fortificou os amalequitas. Os amalequitas foram lá e venceram o povo de Israel. E eles dominaram sobre Israel por 18 anos, né? Até que Israel se arrependeu e começou a clamar, né? Aí Deus novamente o quê? Fortalece Israel e pôs os malequitas, né, debaixo da submissão de Israel. Ou seja, os malequitas eram inimigos de Israel, né? Mas quem dominava sobre os malequitas era Deus. Quem fortaleceu os malequitas? Então ele fortalece quem ele quer, ele enfraquece quem ele quer, né? Ele dá poder que ele quer, ele tira o poder de quem ele quer. Ele tem o comando de todas as coisas. Né? Então, se hoje pessoas do mundo têm poder, não é por elas, é que o Pai está permitido, o comando é dele. O comando é dele. E se ele permitiu isso com Israel, é porque ele tinha um propósito para com Israel. E se ele está permitindo isso hoje, no mundo atual, é que ele tem um propósito também nisso. Né? Então, os poderosos desse mundo estão aqui não é porque eles são poderosos. Né? Porque ao momento que o Pai quiser tirar o poder, ele tira. Dele é tudo. A terra e aquela contém, o mundo que habita, tudo é dele. O poder é dele, ele não perdeu o poder. Ele não perdeu o poder. Né? A gente vê lá em Colossenses, né? Que Cristo é o cabeça, né, de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, assim, hoje tem esses poderes ainda que estão nos dominando, né? E não Cristo. É porque é por causa desses poderes ou é por causa de nós estamos nos deixando dominar, né? Então, nós somos escravos daqueles que nos dominam. Então, se ao invés de ser dominado por Cristo, eu estou me deixando ser dominado por essas potestades, né? De quem que é o erro, né? Das potestades não é meu, né? Então, assim, eu quero ser escravo, mas de Cristo, né? Eu quero ser dominado por Cristo, né? É dele. Então, assim, sai da Babilônia, povo meu, né? Então, como sair, né? Como sair? Como não ficar submisso a isso, né? E eu sei que nessa altura do campeonato a gente fala, né? É até estranho falar, né? Até hoje você não sabe, né? Quer dizer, o que dizer, né? O que dizer. Mas é verdade. Infelizmente, assim, a gente está num período de transição, né? A gente está no período de transição. E o pai tem trabalhado com a gente há anos e anos, né? E apesar de hoje estarmos com esse clamor ainda, né? A gente vê que houve um progresso muito grande, né? Houve uma consciência muito grande. Só o fato de nós enxergarmos isso, estar clamando isso, acho que já é um grande passo, né? Pelo menos assim, que o Ronaldo falou algumas coisas aqui da arte da guerra, né? Para você poder guerrear, você precisa conhecer esse inimigo, precisa conhecer você mesmo, né? Precisa conhecer, saber onde você está e precisa saber onde você quer chegar. Né? Então, assim, a gente tem aprendido isso. Né? Então, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? A gente sabe. A gente está se conhecendo, né? A gente está se conhecendo. Acho que a gente não conseguiu ainda enxergar o que nós somos, né? Eu falo isso por mim, tá? Eu sinto que ainda não consigo me enxergar como o pai me enxerga ainda. Realmente, essa autoridade que o pai tem nos dado, confesso que realmente pior, eu não me consigo enxergar ainda disso aí. Mas eu quero mudar isso, eu quero crer realmente. Não por mim, né? É por Cristo, é por Ele, né? É para a glória dele, não é pela minha glória. É a obra dele. Somos ministros de Cristo, né? É isso que o Pai tem nos chamado para ver. Somos ministros de Cristo. Então, antes que o mundo nos enxergue, nós temos que nos enxergar, né? Eu tenho que me enxergar assim. Tenho que me enxergar assim. Isso é tremendo, né? Então, assim, eu não quero trazer um peso para vocês, uma preocupação, né? Nesse sentido. É mais realmente a questão do não vos conformeis, mas transformar, né? Então, assim, eu quero criar hoje esse inconformismo, tá? Esse desejo
cara, eu não posso me conformar com o que eu estou vivendo hoje. Eu não quero me conformar com o que eu estou vivendo hoje. O Pai tem nos levantado para grandes coisas. A obra está aqui, né? O Manuel tem falado direto isso aí, né? É o tempo é agora, o tempo é agora, as coisas estão acontecendo, né? Sim, o tempo está acontecendo. E quem vai usar? Não são anjos, não são anjos, né? São os filhos que vão se levantar. A terra clama, gênia, clamando pela manifestação dos filhos, né? E realmente, eu tenho certeza que vai acontecer isso, né? Eu tenho certeza que vai acontecer. Os filhos vão se manifestar, né? E o meu clamor, pai, eu quero ser participante disso, né? Eu quero ser participante disso, eu quero ficar de fora, né? Desse processo, né? Eu quero estar junto. Então, que meus olhos sejam abertos, que minha mente esteja aberta, pai, e que não haja omissão, né? Eu declaro realmente que eu não me conformo com a situação que eu estou vivendo hoje. Eu não me conformo com as limitações que o mundo está me colocando. Eu sei, pai, que o Senhor domina sobre todas as coisas, né? Eu creio plenamente, pai, que todo o poder está nas tuas mãos. Cristo já fez a obra completa, pai. Eu creio no poder do teu Santo Espírito. Eu me submeto a ti, pai. Submeto a ti, realmente pela direção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Haja realmente se transformar de mente, que a minha mente consiga enxergar claramente a obra que o Senhor tem feito. Eu quero andar em grandes coisas, eu quero fazer a tua obra. Eu quero realmente ser participante desse processo de trazer justiça aqui para a terra e trazer libertação. Foi para a liberdade que tem se libertou. Aí realmente o mundo está cativo hoje, o mundo está passando, né, está sendo oprimido, né? A gente vê em todos os sentidos, né? Tanto financeiramente quanto psicologicamente, né, em termos de enfermidade, tantas coisas. Então há uma pressão muito grande no mundo. E toda criatura, né, todos os homens e todos os animais e toda a natureza está clamando realmente por isso. Então que haja em nós a sabedoria das crianças recém-nascidas, né? Pai, eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu creio na Tua proteção, eu creio que Tu é Pai, eu creio que o Senhor fez tudo que é o melhor para nós. E eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua obra, para aprender. Deixa em mim algum caminho mau, né? Dirige, né? Que não me leve a ser tentado, mas tira o meu mal, né? Tira aquilo que há de mal, para que Cristo reine plenamente na minha vida, na vida de cada um de nós, na vida da minha família. É que o Espírito Santo de Cristo, onde faça essa obra, né? Em cada um de nós, de dia a dia, possa ser estabelecida essa mudança. Somos filhos, somos herdeiros, né? Como o texto, né? Tudo é vosso, né? E vós de Cristo, Cristo de Deus, né? Então, tudo é nosso também, em Cristo. Tudo é nosso, e nós de Cristo e Cristo de Deus. É isso que o Pai quer de nós, uma unidade plena com Cristo, uma unidade plena com o Pai, né? Para realmente manifestarmos isso, né? Essa natureza do Pai aqui na Terra. Somos ministros de Cristo. Somos ministros de Cristo, né? E dispenseiros dos mistérios, né? Dispenseiros dos mistérios. O que é mistério? Aquilo que é oculto, aquilo que é íntimo, né? É isso que o Pai está querendo de nós, nos trazer aquilo que é íntimo dele, aquilo que é do coração dele, para que nós possamos trazer ao mundo. Né? Então, que haja essa intimidade com o Pai, esse relacionamento amoroso de pai e filho, né? Para realmente possamos estar vivendo isso, né? Essa obra tremenda que o Pai já tem nos revelado. Né? Haja essa coerência, né, vamos dizer assim, natural com o espiritual, né, que o Pai tem feito para cada um de nós. Amém?